Eu quero falar da minha semana, de como foi minha semana, que foi muito, assim, intensa emocionalmente e tem tudo a ver com vitimismo. E as pessoas normalmente se ofendem muito quando eu falo deixa de ser vitimista e tal, mas quem me segue no Instagram viu esse post aqui. Se não viu, vai lá e procura esse post aqui, em que eu deixo muito claro que quando eu falo pra você não ser vitimista, eu não tô querendo dizer, pô, você tá doente, tá sem apoio, tá sem grana, tá fudido, tá cansado e não sai deste lugar, não resolve a situação porque você não quer. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, quando a gente se coloca no lugar de coitadinho, de vítima do mundo, a gente perde totalmente a nossa força e gera estresse pro corpo. Porque essa sensação de impotência, de que nada do que você possa fazer vai mudar a situação, é o que mais estressa a gente. E eu já falei disso num vídeo que eu vou deixar aqui. Bom, como vocês sabem, eu fiquei 2 anos e meio com uma insônia dos infernos. E como eu falei aqui, eu fiz microfisioterapia, a insônia foi embora. E aí eu passei a ter que lidar com a insônia resultado da pré-menopausa, que tava muito sulsa, que era tipo 2 dias no mês. Agora eu já acho que ela está avançando mais, ocupando mais da minha vida do que eu gostaria no momento, cutucando ali o trauma e o medo. E aí, como se não bastasse a pré-menopausa, um dia o elevador aqui do meu prédio surtou, rompeu o negócio, fizeram um conserto, é um elevador velho de um prédio velho, usaram peça recalchutada, eu não entro nesse elevador, e o resultado é que eu moro no último andar, a casa das máquinas é em cima da minha cozinha, e o barulho do elevador simplesmente é impraticável. Cada vez que chamam o elevador eu acordo, sendo que eu tô dormindo com tampão de ouvido, travesseiro na cabeça, eu tô pondo um edredom na cabeça, eu fico com torcicolo. Mesmo assim, quando chamam o elevador, eu acordo. Falei com a síndica, falei com o zelador, ela chamou a empresa que faz a manutenção aqui dos elevadores do prédio, veio o engenheiro conversar comigo, pediu para que eu anotasse por uma semana variação de decibéis, temperatura, se tinha gente ou não, uma série de coisas, para ver como o prédio iria proceder a partir dali em relação a esse problema. Nesses dias em que eu estava anotando as coisas para o engenheiro, eles estavam desligando o elevador todas as noites, isso durou uns 4 dias, porque a gente achou num primeiro momento que tivesse a ver o volume do barulho com o elevador ter sido desligado na noite anterior ou não. Enfim, só que os moradores reclamam, né? Porque o problema do barulho é no meu apartamento e no apartamento de baixo. Os outros 22 apartamentos do prédio não são impactados pelo barulho do elevador. Até eles ouvem o barulho, mas não alto o suficiente para acordarem. Então é um problema meu e da vizinha de baixo. Mas não é de mais ninguém. Então as pessoas reclamam porque quando elas vão sair de manhã cedo, 7 horas da manhã para ir trabalhar, por exemplo, elas ao invés de ter 2 elevadores à disposição, têm um só. E eu medi, isso implica na vida delas uma espera de mais ou menos 1 a 2 minutos a mais do que elas estão acostumadas. Só que o zelador daqui, ele é um pouco... ele não sabe lidar muito bem com pessoas que reclamam. Sim, ele é zelador, eu sei, mas isso é um papo para um outro vídeo, não é? E um dia que eu tive dificuldade para dormir, eu tava demorando muito para dormir, por causa da pré-menopausa, progesterona baixa e whatever, o elevador foi ligado novamente às 7 da manhã, sendo que estava combinado que ele seria ligado de novo às 9, lei do silêncio e tal. Gente, eu fui possuída por um demônio ali, e eu fiquei tão puta, mas tão puta. E eu me senti tão desrespeitada. E eu me vi pensando assim, puta, eu moro num prédio em que as pessoas não estão nem aí pra mim. Olha só que desrespeito, que falta de empatia. Só que em algum lugar de mim, eu tinha consciência de que esse pensamento estava errado. Eles desligaram o elevador só por minha causa, praticamente. Né? Porque fui eu que fui lá pedir por 4 dias. A síndica chamou a empresa, veio um engenheiro disposto a entender, as pessoas estavam me ouvindo, então por que eu estava me sentindo assim, tão colocada para escanteio? E aí quando eu cheguei na terapia e contei isso, eu percebi que eu tinha de alguma forma entrado na energia da minha vizinha aqui de baixo. A minha vizinha aqui de baixo, ela é talvez a maior vitimista que eu conheci em toda a minha vida.
ela tem uma convicção, uma crença maluca dentro dela. Eu não conheço a história de vida dela, não sei o porquê dela ter essa convicção, mas ela está realmente convencida de que as pessoas, e aí vamos falar particularmente aqui no prédio, porque foram as conversas que eu tive com ela, de que as pessoas estão mancomunadas para ferrar a vida dela, para que ela tenha uma qualidade de vida pior. E quando ela fala, as pessoas ignoram, as pessoas não respeitam, as pessoas não ouvem, ela se sente discriminada. E ela se sente discriminada e ela colocou na cabeça dela. Só que essa convicção dela faz com que ela fale umas coisas, gente, muito loucas, que realmente não tem condição de você ouvir ou respeitar ou levar a sério. Não só pela qualidade do que ela fala, mas pela intensidade, pela frequência e pelo descontrole das coisas que ela fala por WhatsApp, por e-mail, ao vivo, no interfone e tal. E na cabeça dela, ela não tá fazendo nada de errado que possa deixar as pessoas com essa impressão de que não dá pra levar a sério. Ela acha que ela tá sendo discriminada porque ela é inquilina. Só que de alguma forma, gente, eu entrei nessa energia, eu devo ter me identificado com esse vitimismo, porque eu tô acostumada a minha vida inteira. Eu tenho uma crença de que eu não sou importante para as pessoas, de que as coisas comigo sempre dão errado, de que não tem nada que eu possa fazer para mudar isso, porque é como se fosse uma maldição que tem sobre mim. E aí eu fiquei pensando, só um detalhe aqui para você rir da minha cara, a lição de casa que eu tive da terapia, depois da gente conversar sobre isso, de me fazer perceber umas outras coisas, sobre a minha forma de encarar a minha relação com as pessoas, foi fazer Ho'oponopono pro elevador. Agora você imagina eu nessa situação falando pro elevador, eu te amo, elevador, eu sou grata, elevador. E eu quero falar, eu quero que você caia, elevador, quero que você exploda, elevador, quero que você não exista mais, elevador, filho da puta. Mas eu estou realmente me esforçando nessa lição, porque eu devo ser grata sim ao elevador, porque eu estou com essa situação aprendendo mais sobre o vitimismo, sobre o meu vitimismo, sobre a forma como eu me coloco em relação às pessoas. Eu vi que eu tenho um pudor muito grande em não mexer com o bem-estar das pessoas. A desculpa que eu uso pra mim é: eu não gostaria que fizessem isso comigo, então eu não vou fazer com as pessoas. Mas pensa comigo, se é uma coisa que interfere diretamente na minha qualidade de vida, porque nós estamos falando de privação de sono, e é o meu direito, já que eu pago condomínio alto, como todas as pessoas aqui no prédio, se eu não estiver tirando o direito de ninguém de ter qualidade de vida, eu devo sim lutar para que eu tenha a qualidade de vida no meu prédio que eu mereço. E isso é uma coisa difícil para mim, porque eu nunca quero desagradar as pessoas. Você vê como a gente vai percebendo as coisas, a gente acha que mudou, e aí acontece uma coisa dessa e a gente vê que não mudou tanto assim, né? E realmente parece que a posição do prédio vai ser: não podemos fazer nada, o barulho é normal. Então eu vou ter sim que tomar uma providência que vai desagradar a basicamente 22 apartamentos, a administradora e todo mundo do prédio. Mas eu não estou com culpa. Vamos ver ao longo do processo. Depois eu faço um update se ao longo do processo eu estiver muito incomodada com isso ou não. Mas num primeiro momento eu tô pensando, não, eu vou fazer isso. E eu tô realmente, agora, se vocês querem saber, eu tô realmente grata ao elevador. Porque além de eu estar aprendendo mais sobre o meu vitimismo, eu tô vendo que eu tô buscando dentro de mim a minha força de lutar pelo que eu tenho direito, claro, sem atrapalhar os outros, e não me sentir culpada por conta disso. Olha só, eu tenho que aprender a não me sentir culpada por lutar pelo meu bem-estar sem atrapalhar o bem-estar de ninguém. Não tem sentido, né? Mas na minha cabeça isso, eu sei que eu vou ter uma dificuldade em lidar com isso. E tem uma coisa, gente, que eu já aprendi, que é o seguinte: quando uma situação se repete na nossa vida, a gente tem que entender o que a gente tem que aprender com aquilo. Quando uma coisa se repete ou quando ela não vai embora, o que a gente tem que aprender com aquilo? A gente precisa parar com essa visão do vitimismo de achar que a vida tá contra a gente. A vida tá sempre a nosso favor. Ponto. E você precisa aprender a lidar com essa ideia. A vida está sempre a nosso favor. Se primeiro eu tinha uma insônia, depois eu resolvi uma coisa, veio outra, 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 eu tenho que aprender alguma coisa com essa insônia. Não adianta eu querer ficar só mudando de situação, porque isso vai se repetir até eu aprender o que eu tenho que aprender. E eu entendi na terapia que o que eu tenho que aprender é a me colocar de uma forma para mim.
de acordo com a importância que eu tenho no mundo. Eu não sou nem mais e nem menos importante do que ninguém, mas eu tenho uma mania de me colocar sempre abaixo das outras pessoas. E essa minha crença de achar que comigo tudo dá errado é o que me deu burnout. Porque isso vai gerando um medo, vai gerando uma certeza de que você não pode mudar nada na sua vida, e você vai gerando cada vez mais estresse. E você fica doente sem saber o que exatamente você deveria ter feito de diferente. Então eu queria que você pensasse o que você tem que aprender com isso aí que está acontecendo de cagado na sua vida agora. Ao invés de reclamar, ao invés de lamentar, ao invés de tentar sanar a situação de qualquer maneira, ou de se isolar, ou de se afastar, o que você tem que aprender com isso? Vamos aprender com essas coisas, porque senão elas vão ficar repetindo e a gente não vai sair do lugar. E o burnout está na nossa vida para que a gente saia do lugar, e o lugar é ir para frente. Mas eu ainda quero falar de um projeto que eu lancei na internet agora. Falei disso no Instagram, falei disso no Facebook e vou falar aqui, que é um site chamado Jovem Demais para Ter Burnout, aonde eu tô enviando e-mails para mim mesma, e-mails para Roberta, lá dos anos 90, quando tinha 20 anos, falando, na verdade, para ela tudo o que eu gostaria que tivessem me falado, que eu acho que evitaria essa situação que eu tô passando de ter tido um burnout, e eu acho que pode ajudar muitas outras pessoas jovens que, se agora mais cedo perceberem e aprenderem o que a gente agora está tendo que perceber e entender sobre a gente, sobre a vida, sobre as coisas, vão acabar também tendo a chance, talvez, de reverter um caminho para o burnout, um caminho para uma síndrome do pânico, um caminho para aprofundar uma depressão, que a gente possa reverter esse caminho para que as pessoas vão entendendo melhor, vão aprendendo a lidar com as coisas melhor, vão aprendendo que tipo de ajuda a gente deve buscar para melhorar essa forma da gente enxergar as coisas, nosso lugar no mundo e tal. Eu vou deixar o link no descritivo. Além desses e-mails que eu mando para mim, toda semana eu mando um e-mail novo. Eu também estou colocando lá fatos e informações sobre o burnout, principalmente para os millennials, ou seja, para os jovens, para quem tem idade começada com 2 hoje em dia, e também curiosidades sobre os anos 90, porque, gente, foi uma década muito divertida para ajudar a contextualizar, a entrar no clima e a ter uma parte mais leve também, que é para ficar uma coisa mais equilibrada. Ok? Link no descritivo. Pensa o que você tem que aprender com as coisas que estão cagando sua vida hoje. Te vejo semana que vem.